Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar da apresentação pública do painel de inovação do setor público, o InoveX. Esta sessão vai demorar cerca de 90 minutos. O meu nome é Rui Martinho, faço parte da equipa do Laboratório de Experimentação da Administração Pública, o LabX, que é por si uma equipa da Agência para a Modernização Administrativa, e vou ser o moderador desta sessão. Vamos agora repassar o que é que vai ser o programa e fazer a apresentação dos oradores. A primeira apresentação, o tema vai ser InoveX, modelagem e prototipagem do painel de inovação. O orador vai ser o Bruno Monteiro, o coordenador do Laboratório de Experimentação da Administração Pública, LabX. De seguida vamos ter o segundo tema, cá dizia Public Sector Innovation Measurement for an International Perspective. A oradora será a Pirê Tenoriste, coordena o trabalho do Observatório de Inovação do Setor Público da OCDE nas áreas de medição de inovação, System Thinking and Anticipatory Innovation Governance. A terceira apresentação, o terceiro tema, será Ambiente de Práticas de Inovação na Administração Pública. Uma breve apresentação dos resultados gerais. Será Hugo Figueiredo, professor da Universidade de Aveiro, e investigador no Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior, CIPES, um dos nossos parceiros também, em conjunto com o OPSI. Por fim, a última apresentação terá o tema Um instrumento de apoio à tomada de decisão nas entidades públicas, estratégias de inovação sustentadas em dados empíricos. Portanto, este será o nosso programa. Terminadas as apresentações, abriremos um espaço de debate, onde os participantes, as pessoas que se inscreveram neste webinar, podem colocar perguntas. As regras para colocar as perguntas é o seguinte: vocês digitam a pergunta no canal Perguntas e Respostas e a seguir a colocarem a pergunta, colocam o orador a quem querem dirigir a pergunta. Estas perguntas vão para uma bolsa e serão depois selecionadas aleatoriamente e eu vou colocá-las ao orador pretendido. Ok? Portanto, durante a sessão vão colocando as perguntas, à medida que o orador vão fazendo as apresentações, podem colocar essas perguntas. E é isso. E, portanto, é este o nosso programa de festas. Vamos agora, vou passar a palavra à Sara Carrasqueiro, vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa, que vai abrir oficialmente a sessão. Passo a palavra, então, à Sara, que agora vamos fazer aqui a transição do painel. Então, muito boa tarde a todos. Sara, está o microfone. Desculpa. Ok, tá. Ok, então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar de apresentação pública do painel de inovação do setor público, InoveX. Em primeiro lugar, quero apresentar os meus cumprimentos a todos aqueles que estão diretamente a participar neste webinar e também àqueles que depois assistirão ao webinar em diferido. A nossa visão, a Agência para a Modernização Administrativa, é podermos, todos juntos, podermos partilhar algumas boas práticas e podermos ajudar mutuamente na persecução deste objetivo, de inovar o setor público em prol daqueles que servimos. Queria também apresentar os meus cumprimentos a todos os parceiros que connosco desenvolveram este projeto, nomeadamente ao OPSI. Pirete, thank you so much for being here with us today, and thank you so much for the good collaboration that we are having in this project. Também os meus agradecimentos ao Hugo Figueiredo, do CIPES, Centro de Investigação de Políticas do Ensino. Portanto, com estas duas instituições do setor da investigação e também internacional, a OCDE, desenhámos um modelo que nos permite fazer algum autodiagnóstico de cada uma das nossas organizações, de como estamos em termos de inovação, e depois podermos também compararmos
com as outras organizações e, portanto, podermos inspirar-nos nas melhores práticas de cada um. Este trabalho começou a ser desenvolvido ainda em 2019. Envolvemos também isto porque temos a preocupação constante de desenvolver os nossos projetos muito centrados nas necessidades dos utilizadores finais, neste caso as entidades, as organizações da administração pública, e por isso lançámos o desafio a um conjunto, a uma amostra de organizações da administração pública para poderem utilizar, prototipar este primeiro painel de inovação. Dizer-vos que, mais do que entidades que responderam a este desafio, consideramos como parceiros deste projeto. Este projeto não está finalizado, é a primeira versão deste painel de inovação e contamos com o vosso apoio e com o vosso feedback para a melhoria do mesmo. E, portanto, dar nota aqui os meus agradecimentos formais às 89 organizações da administração pública, central, regional e local, das 16 áreas governativas que aceitaram este repto, dar o meu agradecimento por terem respondido a este desafio que vos lançamos, por nos ajudarem a construir de uma forma mais adequada às reais necessidades este painel I9X e dizer-vos que irão também receber os resultados, no fundo, do vosso ponto de situação no que se refere à inovação e também poderem comparar-se com a média das outras entidades que responderam. Dizer também que tínhamos previsto a apresentação que estamos aqui a fazer hoje num formato presencial, no final do mês de março, no evento nacional de pontos de contacto do OPSI, da qual a AMA é o ponto de contacto nacional. Tal não foi possível, derivada da situação de emergência pública que vivemos nessa altura e, portanto, estamos aqui nesta nova forma, também inovadora, de nos relacionarmos e de apresentarmos o resultado, no fundo, para fazer esta sessão pública de apresentação e de entrega dos vossos resultados. Também gostaria de ressalvar que houve oportunidade no âmbito da resposta ao Covid-19 e ainda no contexto do sistema de inovação do sistema de incentivos de inovação à gestão pública, o CIGEP, houve oportunidade de integrar um conjunto de parceiros, nomeadamente o INA, Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Função Pública, o Instituto Politécnico de Porto Alegre e a Polícia Judiciária, num trabalho colaborativo e, portanto, podemos ainda receber estes contributos e melhorar ainda mais o trabalho que já estava avançado. E, portanto, o que desejo é que neste curto webinar possam apreender alguns conceitos que foram sendo debatidos por este vasto grupo de intervenientes, que possam também suscitar as questões que assim entenderam, que seja um momento enriquecedor para todos e que continuem na senda da promoção da inovação do setor público e contem com a AMA e com o LabX e com estes parceiros nesse sentido. E, portanto, desejo que a sessão seja muito profícua a todos. Muito boa tarde. Passo-te a palavra, Rui. Muito obrigado, Sara, pela tua abertura da sessão. Vamos então dar início à primeira apresentação aqui no webinar. Vou recordar o tema que vamos abordar. I9X, modelagem e prototipagem de um painel de inovação, vai ser apresentada por Bruno Monteiro, o coordenador do Laboratório de Experimentação da Administração Pública. Tens a palavra, Bruno. Bem, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, obrigado por estarem connosco, embora neste espaço virtual, para assinalarmos publicamente uma etapa importante deste projeto experimental, que é a apresentação do modelo e do protótipo de visualizador a que nos propunhamos no início. Aproveitava também para saudar os meus colegas do OPSI, do Observatório da Inovação do Setor Público associado à OCDE, e aos colegas do CIPES, um importante centro de investigação do Sistema Científico Nacional, que foram parte absolutamente fundamental para que este projeto tivesse não só a natureza colaborativa que tem, mas chegasse sobretudo aos resultados que podemos hoje apresentar. São resultados sempre em desenvolvimento, ou seja, esperemos que continuem a ser desenvolvidos
de futuro, mas que nos oferecem já um vislumbre do potencial que a medição da inovação e, sobretudo, a utilização dos resultados dessa medição ao serviço das estratégias de inovação pode ter em termos de valor acrescentado para a nossa administração pública. Esta vai ser uma apresentação muito breve. É uma apresentação que visa ser um início de conversa. E um início de conversa que espero que conheça perguntas e comentários e, eventualmente, críticas já da vossa parte no período que vamos ter reservado para isso no final destas intervenções. O objetivo deste projeto experimental era o não só de obter um conhecimento o mais rigoroso possível da realidade da inovação na administração pública, mas, e eu acho que as palavras da Sara são especialmente interessantes neste ponto, o de resolver necessidades reais dos dirigentes e dos gestores públicos que precisam de tomar decisões baseadas em factos, numa altura, sobretudo, em que tempos incertos tornam mais do que nunca necessário o conhecimento ao serviço do bem público, em detrimento de rotinas, em detrimento de palpites, em detrimento de impulsos. Portanto, para não cedermos a essa pressão da urgência, achamos nós no Laboratório de Experimentação da Administração Pública que o conhecimento pode trazer um contributo muito importante. O laboratório é precisamente isso, é um espaço seguro para testar novas soluções dirigidas a cidadãos e empresas que tragam melhores serviços públicos. E ter um espaço seguro significa ter um espaço onde nós podemos testar soluções novas, explorar áreas de potencial, cometer erros, mas cometê-los a uma escala controlada, aprender com esses erros, e isto tudo antes de implementarmos e antes de decidirmos por uma opção generalista em termos de política pública. O laboratório, neste caso, o que tentou fazer foi o de articular estes parceiros para entregar valor neste âmbito. Dito isto, eu ia pedir que o Rui passasse para uma breve apresentação que teremos. Espero que já seja visível. O Rui pode-me confirmar isso, por favor? Sim, sim, Bruno. Muito bem. Então, basicamente, para não me estar a repetir, a equipa de projeto tem estes 3 parceiros porque estamos convencidos que é desta intensidade de trocas dentro do ecossistema de inovação que o Estado pode desenvolver melhores serviços públicos. É pela partilha do conhecimento acumulado no OPSI, com um conjunto de realidades muito diversificadas sob o seu olhar, a informar e a dar um conjunto de contributos para a sua perspectiva, não é? Uma perspectiva não só teórica, mas uma perspectiva do ponto de vista do desenvolvimento de instrumentos. Do CIPES, que tem um grande património de conhecimento sobre a realidade portuguesa e de desenvolvimento de soluções de medição ajustadas ao nosso contexto, e do Laboratório da Experimentação, que, seguindo a missão da AMA, é um espaço, como eu dizia, de teste e de exploração. Para o surgimento deste painel de inovação, o que nós queremos agora salientar é a existência de importantes razões para o desenvolver. Não é que seja uma iniciativa inédita, não é que seja uma iniciativa disruptiva o de procurar medir a inovação. O que nós queremos aqui salientar é que continuam a existir lacunas no conhecimento da gestão pública da inovação. Não é um caso apenas limitado a Portugal. É uma característica, como verão nos comentários da Pireto Honorist, que é partilhado com outras administrações públicas. E, portanto, seguindo essas indicações da OCDE e de outras organizações internacionais sobre a necessidade de potenciar a recolha, a monitorização e a avaliação da inovação na administração pública, nós pensamos em desenvolver um instrumento que estivesse adequado ao setor público. Como saberão os colegas que estão a ouvir estas minhas palavras, a inovação tem um importante património de literatura teórica e até do ponto de vista do desenvolvimento de instrumentos de medição muito grande no setor privado. Ora, a perspectiva aplicada ao setor privado não é necessariamente transferível tal qual para o contexto do setor público. O setor público tem as suas especificidades e elas precisam ser tidas em conta também no momento em que se avalia o seu desempenho e em que se mede as suas estratégias de inovação. Por outro lado, nós sabemos que as tentativas que têm sido feitas de adaptação ou de medição da inovação no setor público muitas vezes são aplicadas a contextos não só geográficos, mas sociopolíticos,
em que os seus modelos de Estado não são necessariamente o modelo de Estado português. Por exemplo, os exemplos que têm sido desenvolvidos nos países escandinavos e que estão bastante treinados para medir o desempenho destas administrações públicas não são necessariamente transferíveis para o contexto do Estado português, que tem características históricas e de funcionamento próprias. E, por outro lado, para voltar a insistir neste ponto, a ideia era responder a necessidades e a prioridades dos gestores públicos. Não era ter um bom diagnóstico apenas, era o de poder fornecer dados que pudessem ser úteis para as tarefas do dia-a-dia ou para as opções estratégicas das entidades públicas. Temos alguns princípios quando fazemos este projeto. É um projeto colaborativo, como já vimos. É um projeto empírico, ou seja, não é um projeto inspiracional. Nós não vamos tentar pregoar a importância da medição em si mesma. Vamos tentar demonstrar pela prática que, primeiro, é possível fazê-lo em Portugal. Segundo, que essa abordagem traz, no nosso entender, vantagens. E, por último, um outro princípio é a sua natureza experimental. Quer dizer que nós começamos por prototipar, nós fazemos um teste, nós conhecemos o atrito da realidade, nós conhecemos os comentários e as críticas de um conjunto muito diversificado de parceiros. A Sara já teve, por exemplo, a ocasião de levantar o papel que teve o grupo do Plano de Trabalho Colaborativo, que já numa fase de termo deste projeto se juntou a nós e serviu quase como beta testers para o nosso visualizador, ou seja, os pioneiros do teste para afinarmos os comentários, e daí surgiram comentários interessantes. E temos alguns objetivos também com este projeto. Lá está, não é só ter um scan com dados empíricos e atualizados, embora isso por si mesmo seja importante, poder conhecer, por exemplo, a realidade do setor público e depois conhecer individualmente a minha entidade e até dentro da minha entidade os diferentes departamentos, é uma vantagem que nós achamos que pode ser logo trazida por esta abordagem. Para mais, porque houve esse momento de conversão da medição da inovação para o contexto específico da administração pública portuguesa e para as suas lógicas características. Um outro objetivo era desenvolver uma ferramenta que pudesse ser utilizada em tempo real, se quisermos, de maneira interativa, esperemos poder mostrar isso hoje, para informar e apoiar as decisões de inovação. Conhecer por comparação, e a comparação pode ser feita com a média das instituições que responderam a este inquérito, ou pode ser respondida comparada com outros valores de referência, já falaremos disso, mas sobretudo uma ferramenta útil que possa ser usada pelas entidades públicas. E depois, obviamente, nós sabemos que o simples exercício de promover esta abordagem, onde a inovação, digamos assim, tem um lugar central, é também dar um sinal aos colegas da administração pública de que a opção pela inovação é uma orientação estratégica a privilegiar ou que pode ser privilegiada e que as entidades públicas que o queiram fazer não estarão sozinhas no momento de procederem a essa transformação. Estarão acompanhadas por um conjunto de entidades, obviamente, todas aquelas que têm estado altamente envolvidas dentro desta área governativa dedicada à inovação e, em particular, no caso de que podemos falar mais à vontade, pela AMA e pelo LabX. O que é que este projeto não pretende? Não pretende constituir um ranking. O objetivo aqui não é deitar a perder a vantagem que pode ter esta informação para a gestão cotidiana das organizações, abrindo espaço a que outras lógicas tomem lugar, por exemplo, por uma comparação pura e dura, como se fosse apenas um ranking. Nós sabemos que a inovação é complexa, é multidimensional e, sobretudo, o objetivo aqui é ajudar a superar dificuldades e não necessariamente, como eu digo, ter uma bolsa de valores nas entidades públicas. Este projeto subscreve a inovação responsável, para ser muito breve. Isso quer dizer que a ideia é testar para aprender, não é? Não é simplesmente lançar-nos num empreendimento ambicioso antes de sabermos se estamos minimamente ajustados à realidade e se resolvemos problemas reais aos seus destinatários, neste caso os gestores públicos. Depois, obviamente, queremos obter um efeito demonstrador. Nós não sentimos que as pessoas tenham que gastar o seu tempo precioso a responder a inquéritos, a não ser que sejamos capazes de ter um efeito demonstrador de que esse tempo não é perdido, mas é um investimento. E, por fim, queremos muito que esta inovação fosse uma inovação responsável por estar centrada em torno das necessidades reais das entidades públicas. O projeto conheceu estes ciclos. Um primeiro ciclo que começou ainda o ano passado, que passou pelo desenho do modelo, pelo desenho dos instrumentos de pesquisa,
pela aplicação do momento de autocontrole muito importante, que é este despiste de consequências, porque há consequências que nós queremos que aconteçam e há consequências que não queremos que aconteçam, mas sabemos que podem suceder. E o facto de nós termos este primeiro momento, não só para desenvolver uma metodologia, mas também para planear o futuro em conjunto com os nossos parceiros, foi muito importante. Num segundo momento, nós temos um momento de pré-teste e depois de teste da nossa abordagem. Ele decorreu entre janeiro e março. Nós pudemos testar primeiro, por exemplo, os instrumentos de pesquisa para perceber se havia palavras que levantavam dificuldades, se havia perguntas que eram redundantes, se havia algum problema do ponto de vista da percepção que comprometesse a qualidade dos dados. E depois conseguimos desenvolver uma amostra que cobre a administração central, regional e local e 16 áreas governativas, portanto é bastante distribuída pelo corpo do Estado. E, por fim, tivemos a oportunidade de redesenhar esse protótipo de instrumento de pesquisa e de visualizador de dados que esperamos ainda hoje poder mostrar. Este momento de análise e avaliação decorreu em abril e lá está, contamos com o apoio dos colegas de várias entidades, incluindo estes colegas que estão no grupo de trabalho do Plano de Trabalho Colaborativo da Administração Pública. O futuro vai em grande medida depender do que nos possam dizer hoje e do feedback que nos forem fazendo chegar entretanto. Com estes números finais do que há pouco dizia, ou seja, o facto de termos obtido esta cobertura mais larga, agradecia a vossa atenção mais uma vez e passava a palavra ao Rui para que continue com a sua sessão, moderando esta sessão. Estás em mute. Obrigado, Bruno, por me lembrar que estava em mute. Obrigado pela excelente apresentação. Ficamos a conhecer os passos deste projeto, que estão baseados em dados empíricos e que visam atender às necessidades e prioridades da gestão pública. Faço aqui uma nota. Por favor, vão fazendo as vossas perguntas agora que as apresentações estão a correr. Repito que devem fazê-lo no canal da plataforma. Escrevam a vossa pergunta e de seguida coloquem o nome do orador para quem querem endossar a pergunta, ok? Vamos então dar início à segunda apresentação, com o tema Public Sector Innovation Measurement from an International Perspective. A Piré Tonorist do OPSI vai apresentar este tema. Piré, the stage is yours. Can you share your screen, please? I don't see it in here. One moment, I will do it right away. Okay. Do you see it now? No. Yeah. It's okay. Perfect. Okay. So thank you very much for inviting me to join the webinar. And wait a moment, please, yes. Piré, I'm sorry. Now. Yes. Perfect. No. Yes. So thank you very much for inviting me to join the webinar, and congratulations on the great effort that the team has been doing for the last months. It has been a pleasure to be involved with the development of the Innovation Index and being a kind of a critical friend from the OECD to the development team on this great effort. And I'm going to talk a little bit about what public sector innovation measurement has been doing in the international perspective for some time, and how the kind of the Portuguese effort and the LabEx effort has kind of fit into that, and how it's different and how it's also promising compared to the other international efforts that have been going on at the moment. So first of all, why measure at all? So why do we even talk about public sector innovation measurement? So usually the most kind of scary, what also Bruno was referencing, is the control or the ranking coming from public sector innovation. So that's what we hear from country to country, is that what is the most significantly that is feared, that if you start to measure public sector innovation, they will start to compare us. What we actually see in different public sector innovation measurement efforts around the world, this is actually not the case. And this has always been kind of the least important side of public sector innovation measurement. So what we actually want to achieve
is that we do monitoring to find out what kind of inputs or what does the environment in public sector need to be the most effective in public sector innovation. So to provide innovation at the crucial moments in time that the public sector actually requires it. So it's about providing information and monitoring continuously in terms of how this environment is actually functioning and what types of innovations is the public sector creating, because the institutional frameworks, organizational frameworks that are in place in the public sector invariably influence the types of innovations that come out. It's the same way in the private sector as well. So these are the goals of public sector innovation today. And I think there is no one in OECD countries or elsewhere that would say that innovation in the public sector is not needed. We are at the moment in the current crisis where we see that public sector is called to innovate daily, called to innovate almost every single day. So we have to actually ensure that the environment in the public sector is ready to come up with solutions when these kinds of crises happen, but also ensure an environment where the innovation process is seamless, that the environment and the organizations actually can innovate on a continuous basis, so that crises, for example, do not emerge. So we anticipate crises and are prepared for that. So that's why we also need to measure, because we need to also know what kind of characteristics are optimal for that type of environment to emerge. And that's what is very important in the Portuguese effort as well, that we look at it from an ecosystem perspective. All of these factors and characteristics together that influence public sector innovation. And the OECD has been working on public sector innovation for quite some time. So already from 2013, when we started with the Oslo Manual process started to look at the public sector innovation measurement in detail. Oslo Manual has been in effect for over 30 years and has been guiding measurement for private sector innovation, and has some guidelines on measurement for private sector, but also has looked at from the public sector side. And it has kind of launched, together with the OECD and Eurostat from the EU, has launched a multitude of innovation measurement efforts in the public sector context. From the early cases from MEPI from 2008 and 2009, where the Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian and Swedish governments come together to do the first measurement efforts in public sector innovation, up to also the processes that are ongoing now in terms of innovation parameters and Copenhagen Manual process that is happening at the moment around these measurement efforts as well. So we have a variety of practice to actually learn from before. But one of the major issues that we see throughout these public sector innovation measurements efforts is that sometimes the measurement efforts collect data with actually analyzing why do they collect it for. So we are measuring and collecting data that seems interesting, so relevant for public sector innovation, but we are not actually looking at who is going to use it afterwards and to what ends. So different people and different users, from politicians to CEOs and directors in the public sector organization, or people working on innovation within the public sector, actually need different types of data to either make decisions or to say which kind of tools or methods am I using, or which kind of innovations are other teams in similar organizations working on, for example. So the learning aspect for it. So a lot of the kind of the miscommunication or the usability of public sector innovation measurement efforts has been internationally been lacking in terms of thinking out the user base, actually the data needs, what kind of data, what type of decisions are needed that we need the measurement for. And that is very exciting for the case of the Portuguese Innovation Index, is that there has been, at least together with us, a lot of discussion about what is this information actually used for. So if we're talking about looking at the overall system in an ecosystem perspective, then what types of tools or methods or organizational characteristics or help these different organizations within Portugal actually need? So what can we say from this data that we can actually take steps from, make decisions based on this data, that we need to develop something further, or we need to invest in other activities, in human resources or capabilities for innovation, that we can actually make decisions.
And this has also been one of the topics that's been discussed in the ongoing efforts that are going on internationally that we have at the moment. The Danish and the Nordic country-led Copenhagen manual process, where countries based on their own initiative are discussing what public sector innovation measurement in its entirety should look like, and what kind of advice from the innovator parameters from the Nordic countries, but also from Austria and Germany, and in the middle diagram we have from New Zealand, what we can actually learn from those processes. How can we communicate the results better to politicians? How can we measure or even contact public sector organizations to get the measurement effort in the best way? And then one of the discussions, and also that we have been at the OECD talking about, is the core questions around public sector innovation is that who are the users of this information? So who are we actually designing the measurement efforts for? What level should we measure on? Should we look at the data from the individual innovator perspective, organizational perspective, or a sector perspective? Can we see differences connected to that? Differentiating innovation based on the different types of innovation. So not all organizations have to have mission-oriented or anticipatory functions or future-oriented innovation. It depends on the function of the organization. So if your database and the measurement effort actually allows you to differentiate different types of innovation, or the most impactful innovations that the Portuguese case looked at, then you're going to get also very interesting data on how to support those different types of innovation. What kind of data points in time, so when to repeat measurement efforts in the public sector. So in Denmark and in other countries, we already see several waves of public sector innovation with the same types of questionnaires. And one of the most interesting questions for OECD is how to actually compare across countries and what makes it meaningful to do that. So look at specific innovations or different innovations as well, and to look at input, outputs, outcomes, or activities that are going on in terms of supporting them. So we are looking also at very different types of innovation within the public sector or observatory public sector innovation, from mission-oriented, anticipatory, adaptive, enhancement-oriented innovation. And I'm specifically looking forward to the use cases of the data that you have collected today in the Portuguese context. So how can we actually support different types of innovation activities going on in the context of COVID or beyond that to support innovative activities across your country and across your public sector organization? And I think that looking at the final report, that you have a lot of interesting information and already inputs towards having that conversation, but using that data for actually improvement of the public sector system in its entirety. So thank you for the attention, and I want to say congratulations again for this fantastic effort that you have put forward, and that there will be a lot to learn from this for the entire OECD country networks. Thank you so much. Thank you, Pire, for your excellent and interesting presentation. Ficou patente a importância que é medir a inovação no setor público, e ficamos também a conhecer alguns dos exemplos internacionais que há. Deixando de fazer o reforço para que, por favor, coloquem as questões no canal, coloquem as questões e a seguir coloquem entre parênteses o nome do orador a quem pretendem dirigir a questão. Vamos então passar para a terceira apresentação, cujo tema é um instrumento de apoio à tomada de decisão nas entidades públicas, estratégias de inovação sustentadas em dados empíricos. Vai ser apresentado por Hugo Figueiredo, do CIPES, ao qual passo a palavra. Muitíssimo obrigado. Deixem-me só partilhar a minha... Exato. Só um minuto, deixem-me partilhar a minha apresentação. Só, ok. Estás em direto? Eu sei, só um minuto, desculpem. Hugo Figueiredo, do CIPES, Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior, um dos nossos parceiros neste projeto.
Muito boa tarde a todos. Eu acho que me estão a ouvir, neste momento estão a ver a apresentação. Não, ainda não, só mais um bocadinho. Já estamos. Ok. Só confirmar que me ouvem bem também? Sim. Muito bem. Muito obrigado em primeiro lugar pelo convite. Aliás, em nome do CIPES também, quer pelo convite para participar no estudo, quer agora pelo convite para participar neste webinar. Nós, o que é que pretendemos fazer também em relativamente pouco tempo? Pretendemos explicar muito brevemente a abordagem que seguimos desde o início do processo, nomeadamente explicar com mais algum tempo a ideia do ciclo de inovação que norteou, no fundo, todo o esforço, quer o esforço de abordagem teórica, quer o esforço depois de construção do instrumento empírico. Eu darei depois algumas notas sobre esse esquema de medição, inclusive sobre alguns resultados mais descritivos, e depois tentarei dar alguns exemplos de potenciais usos que o instrumento que foi criado pode assumir. E no final tentaremos discutir alguns resultados, mesmo alguns desafios. Aliás, no seguimento da apresentação anterior, acho que há ainda, de facto, este acho que é um bom ponto de partida, o Bruno também dizia isso, mas há depois nitidamente arestas a limar e, portanto, assumir isto como um primeiro ponto de partida para depois construir em cima deste esforço, não é? A parte mais importante da apresentação tinha a ver com o explicar a ideia do ciclo, ou se quiserem, da abordagem que nós seguimos. E, portanto, a ideia do ciclo de inovação remete-nos desde logo para a existência de 4 quadrantes que nós queríamos medir de forma, que queríamos medir separadamente, por um lado, e isso é uma ideia importante que eu tentarei passar, que é a ideia de que nós não queremos nunca, como foi dito também, construir um ranking único que no fundo misture estes vários quadrantes, mas a ideia é que existem quadrantes específicos, mas quadrantes também se alimentam ou se autoalimentam numa espécie de feedback contínuo. E, portanto, os quadrantes têm, inclusivamente, termos, por exemplo, a ideia é claramente que existe uma dimensão mais da própria organização do setor público, que no fundo depende mais da própria organização, e depois, mas há também dimensões externas. E, portanto, olhando para este quadrante do canto superior direito, onde nós chamamos estratégia, liderança, recursos e incentivos, portanto, nós quisemos pensar, em primeiro lugar, num conjunto de dimensões que, se quiserem, têm a ver com a gestão interna na organização, da própria inovação, da própria inovação organizacional. E, portanto, os aspectos de estratégia, os aspectos de liderança, os aspectos da acumulação de recursos, mas também os aspectos da criação de incentivos são fundamentais e, portanto, aí só para dar alguns exemplos, temos questões, por exemplo, em que medida é que o regulamento interno ou a própria missão potencia o esforço de inovação, a existência ou não de orçamentos dedicados, se há ou não já algum ambiente de risco ou tolerância para um ambiente de risco, se existem, por exemplo, algum tipo de dificuldades ao nível dos recursos de inovação, próprias questões de autonomia dos próprios recursos humanos, ambiente de conflito ou de cooperação, por outro lado. Portanto, todas estas dimensões fariam parte deste primeiro quadrante. O quadrante abaixo de processos de inovação é um quadrante em que, no fundo, se materializa mais esse esforço, ou no fundo se ativa mais esse esforço. Isso, portanto, tem a ver com a adoção de novas práticas de gestão, novas formas de trabalho, mas mesmo novos processos, novas ideias. Portanto, é uma parte, no fundo, onde existem a tentativa de gerar mais produtos ou processos ativos de inovação. E aí, se quiserem, é se calhar uma das fases muitas vezes mais visíveis desse processo, mas a ideia era que não fosse apenas a única e, portanto, a ideia é que esta fase tem que ser quer alimentada pelos outros quadrantes, quer alimentar outros esforços. E quais são esses esforços? A demonstração, do ponto de vista de gestão de resultados, do próprio resultado desses processos de inovação, de uma forma alargada, portanto, que inclua, por exemplo, níveis de satisfação, quer de utentes, quer de colaboradores, que liga questões de eficiência e eficácia, a questão, por exemplo, a separação entre outputs e outcomes, que foi referida mesmo agora, é nesse sentido importante, mas depois também passar para o quadrante da difusão e ecossistema, que é a ideia de que
esta própria gestão de resultados pode potenciar, no fundo, a demonstração ou validar externamente estes esforços de inovação e isso mesmo gerar algum feedback para a própria o interior da organização. E, portanto, por exemplo, a questão da pressão política, a pressão política, por exemplo, ser conducente a questões de inovação, o próprio enquadramento legal permitir esses mesmos esforços. E, portanto, só para terminar este slide, que é de facto o mais importante, porque isto é a abordagem que nós seguimos, a questão, se quiserem ver aquelas setas que no fundo estão aqui, também há aqui a última ideia, que isto há um esforço que a própria organização tem que ter diferenciado e, portanto, é um esforço quer de inovação organizacional, se quiserem, mais ao nível de topo da organização, mas que depois desenvolve processos a um nível mais generalizado na instituição, que os monitoriza, que os difunde para o exterior e, portanto, tende a gerar este ciclo. E, portanto, essa, se quiserem, é a principal ideia que norteou todo o esforço e, como eu disse, se calhar a mais importante de tentar explicar. Depois, o que é que nós tentamos fazer? Tentamos transferir este esforço para um questionário, para um instrumento de medição quantitativa. Há uma outra dimensão que é menos visível no que eu vou dizer, que tem a ver com, por exemplo, tentou-se fazer uma caracterização das instituições, tentou-se, por exemplo, tentou-se avaliar as inovações, mas ancoradas na própria missão da organização, na demonstração de exemplos relevantes dados pela própria organização. Isso é importante no sentido de tentarmos evitar que haja aqui uma espécie de medir por medir, não é? E, portanto, há aqui uma necessidade de adaptar ao contexto de cada instituição, que foi tentada desde o início e que, se quiserem, existe como potencial no instrumento, no questionário, nos dados que foram recolhidos, mas não serão tão visíveis nesta apresentação. O que é que será mais visível? Será mais visível uma separação que é clara, que nós fizemos também entre as práticas, ou se quiserem, a ativação de esforços de inovação nos últimos 2 anos, por comparação com a sedimentação, se quiserem, já de um ambiente de inovação. E, portanto, essa é uma dimensão bastante importante, que vão ver que depois reflete o potencial que o instrumento tem. Além disso, foi feito algum mapeamento das próprias de uma forma muito mais, se quiserem, pragmática ou, se quiserem, mais prática de quais são as ferramentas que neste momento vão ser utilizadas no terreno e foi também feito algum mapeamento de parcerias que existem neste momento com o ecossistema, já agora validadas a partir de próprios exemplos de inovação que foram passados pelas próprias instituições. Há aqui desde logo um desafio, que é uma questão que voltaremos no final, que é estas dimensões, nomeadamente práticas ou ambiente, remetem para diferentes tempos de inovação. E estes tempos de inovação, ou seja, é ativar nos últimos anos versus sedimentar ao longo do tempo, e isto cria desde logo um exercício, uma dificuldade em termos de medição, e esse é, se quiserem, um desafio que continua visível. Só alguns dados, muito rapidamente. Um mapeamento, por exemplo, que foi possível ser feito é do próprio orçamento dedicado pelas instituições à questão da inovação. Temos temos, por exemplo, várias instituições que não têm orçamento, já algumas instituições que já têm mais do que 5% de orçamento. Portanto, estes dados são até interessantes para fazermos uma espécie de primeiro mapeamento também de recursos de inovação ao nível das instituições. Há também, por exemplo, bastante importante a possibilidade de os dados serem utilizados de forma quase item a item e, portanto, perceber quais são as dimensões que estão melhor, que já existem ou estão mais difundidas. Por exemplo, claramente há a ideia de que alguma tentativa de inovação é claramente feita. Por exemplo, o que temos aqui como oportunidades, há de facto a ativação de alguns tipos de mudança, de inovação. Por exemplo, há uma ideia de profundidade dos esforços de inovação que muitas vezes ainda não está conseguida e, portanto, por exemplo, relativamente a questões de criar estruturas dedicadas ou de circular materiais sobre o tema, portanto, toda a dinâmica de, por exemplo, gestão dos resultados, onde pode existir ainda menos esforço. E, portanto, é interessante que nós sejamos capazes de o demonstrar. Pontos fortes e pontos fracos, também aqui temos a capacidade de ver isto de forma, quer nas práticas, como eu mostrava no slide anterior, quer na questão do ambiente mais estável de inovação. Por exemplo, a capacidade de realocar tempo e tarefas para melhoria continua a ser relativamente continua a estar menos presente. A ideia de recursos humanos, por exemplo, capacidades em termos de recursos humanos para aplicar técnicas de inovação é posto ainda como sendo ainda um ponto fraco, ou menos presente, não necessariamente um ponto fraco.
E, portanto, este mapeamento quase item a item é em si mesmo útil. As redes e parcerias, portanto, vê-se também aqui diferentes níveis de profundidade na questão das parcerias, na profundidade de parceria, mesmo dito dessa forma. E, portanto, é visível, por exemplo, a articulação com incubadoras ou redes internacionais é bastante menos comum do que, por exemplo, relações intra-setor público, seja com municípios, seja com o Governo Central, seja com instituições do ensino superior também. E, portanto, há aqui, no fundo, parcerias mais e menos comuns. A questão dos instrumentos, por exemplo, há também claramente, por exemplo, menor presença de questões de, por exemplo, avaliação de impacto de políticas ou de Lean, de aplicação de técnicas Lean. Há mais, claramente, de aplicação de instrumentos de gestão de qualidade. Portanto, o que eu aqui, tentando não me alongar muito, o que eu queria reforçar é que eu acho que o instrumento permite, de facto, olhar para esta questão da profundidade das atividades de inovação sobre várias perspectivas. E esta é um primeiro, de facto, resultado importante deste esforço e, portanto, algo que pode servir para criar novas ferramentas também em cima deste primeiro esforço, que já agora eu não referi, mas é um esforço piloto, claramente, não é? Portanto, nós temos cerca de 90 instituições que responderam, com graus de resposta muito diferenciados, algumas responderam completamente ao questionário, outras não, e, portanto, há aqui um primeiro esforço. Agora, na segunda e última parte da apresentação, há aqui uma ideia de nós percebermos o que é que pode ser feito a partir de uma forma mais agregada com os resultados que foram recolhidos. Mais uma vez, nós não queremos que isto seja um ranking, é muito a questão de ter uma ferramenta de apoio à gestão e, portanto, a lógica nunca será uma lógica de criar scores globais, incluindo todos os quadrantes. O que nós fazemos é tentar incluir sempre scores diferenciados por quadrantes, precisamente para dar às instituições a capacidade de perceber qual daquelas dimensões do ciclo de inovação onde têm mais fragilidades, onde podem atuar, quer comparativamente a uma média abstrata das instituições, quer comparativamente, por exemplo, a instituições parecidas ou instituições do mesmo setor, do mesmo subsetor. E, portanto, nós o que é que tentamos fazer como experiência? Calcular alguns scores separados por ambiente e práticas. Lembrar só, o ambiente é mais questões de sedimentação das atividades de inovação, as práticas mais de ativação dessas de atividades e de novos processos de inovação. Normalizamos as variáveis de forma a estarem entre 0 e 100, 0 mínimo, 100 máximo, e, portanto, podemos também ter, no futuro, análises mais direcionadas dentro dos mesmos subsetores. Só tentando dar alguns exemplos, eu passei isto muito rapidamente, portanto, para fazermos isto, temos necessariamente que classificar os vários itens do questionário nos vários quadrantes. É só esta a função deste slide, dizer que o fizemos, que o tentamos equilibrar, ou seja, mais do que isso, que o questionário tenta fazer isso desde logo. E tentamos também, só como um pormenor, tentar ter algum contraditório dentro do próprio questionário. E, portanto, a questão é, fundamentalmente, ter, por exemplo, questões positivas e negativas. E, portanto, itens positivos e itens negativos, e medir isto dessa mesma forma. Se quiserem, estes I9A e I9P são as ambiente e práticas de inovação. Portanto, nós temos... o que é mais importante mostrar aqui? Mais do que estes scores globais, que, como eu disse, têm pouco interesse para as instituições, ou a instituição quer colocar-se ela própria, ver-se ela própria, é importante este slide, é importante, sobretudo, mostrar que há dispersão aqui. E, portanto, a questão da dispersão é importante para, no fundo, depois conseguirmos mostrar que cada instituição se pode colocar perante as outras. Eu não tenho, neste momento, a capacidade de vos mostrar um slide seguinte, mas só para dizer o seguinte, nós conseguimos, por exemplo, 2 hospitais, podem-se comparar entre si, 2 centros hospitalares, duas escolas, etc. E, portanto, a ideia, mais uma vez para reforçar, é que cada um se possa comparar com este nível médio, seja a nível de ambiente, seja a nível de práticas, mas se possa também comparar quer com a média, quer com outras instituições. E, portanto, nunca numa perspectiva de ranking, volto a reforçar, mas sim numa perspectiva de mapeamento da situação da própria instituição face às outras. Este gráfico aqui, só para vos mostrar que existe variabilidade e, portanto, o instrumento foi capaz de captar quer scores muito baixos, quer scores muito altos, o que em si mesmo dá alguma robustez ao esforço e, portanto, isso para nós foi também importante.
Último slide, só para, eu sei que estou pelo menos 2 minutos para 2 ou 3 minutos já atrasado face ao timing que tinha. Só sumarizar a apresentação dizendo que há, de facto, alguma dificuldade em captar diversidade de contexto no âmbito da administração pública, é um desafio muito forte, porque as instituições são muito diferentes entre elas. Ao mesmo tempo, nós temos necessidade de tornar ou criar um instrumento suficientemente leve. Isto mantém-se um desafio de captar diversidade e, ao mesmo tempo, ter um instrumento, se quiserem, bastante streamlined em inglês. A questão de que nós procuramos também demonstrar, que parece evidente que existe alguma diferenciação entre os antecedentes e os consequentes. Os antecedentes são as dimensões externas à organização, as dimensões da gestão interna da inovação, mais ao nível do topo da organização, que parecem ainda bastante diferentes dos consequentes. Os consequentes eram o quadrante dos processos de inovação e o quadrante mesmo da medição dos esforços, dos resultados da inovação. Muitas vezes, eu acho que se confirmou também a necessária diferenciação entre ativação e sedimentação, que nos cria dificuldades, mas que se mostrou relevante também continuar a medir essa diferença. Portanto, entre o que se tem feito recentemente, entre o que se estabilizou. Fundamental, a terminar, assumindo e reforçando a lógica não competitiva e da autoavaliação. Eu acho que já disse isto pelo menos 4 ou 5 vezes, o Bruno também disse, mas a ideia é mesmo essa, a ideia de mapeamento das instituições, face a elas próprias, no tempo, face a outras instituições semelhantes, até escolhidas pela própria organização, seja até relativamente a uma média mais abstrata, que no fundo demonstre, como eu digo, de uma forma mais abstrata, os esforços de inovação que são feitos nos 4 quadrantes na administração pública portuguesa. E ficava naturalmente disponível para questões. Ok? Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, Bruno, pela esclarecedora e interessante apresentação. Ficamos a conhecer a abordagem utilizada neste projeto experimental e fizemos aqui uma visão panorâmica sobre os resultados deste mesmo questionário e da importância que eles podem ter para as instituições públicas. Vamos então passar para a última sessão, a última apresentação, cujo tema é um instrumento de apoio à tomada de decisão nas entidades públicas, estratégias de inovação sustentadas em dados empíricos. O orador vai ser Bruno Monteiro, e eu vou-lhe passar a palavra. Só mais um bocadinho. Isto não é tão ágil como a gente às vezes está à espera. Ora, estás em direto, Bruno? Bem, obrigado para aqueles que têm acompanhado os trabalhos da sessão de hoje. Quero aproveitar para agradecer as muitas perguntas que têm sido colocadas, elas são muito interessantes, eu espero que tenhamos a oportunidade de as discutir. Certamente que vai ser difícil responder a todas hoje, mas obviamente vamos criar aqui um canal de comunicação mais duradouro, aproveitando as perguntas que estão aqui a colocar. Se estão identificados, será mais fácil depois voltar ao contacto convosco. Os meus colegas vão partilhar agora no canal de mensagens os contactos do LabX, tanto o contacto de e-mail quanto o website, para que a qualquer momento possam acompanhar as nossas atividades e, se vos ocorrerem novas perguntas, poderão também aproveitar estes canais para voltarem ao contacto connosco. Rui, se tu não te importares então de passar agora para a parte da apresentação final. Não. Então, não sei se já é visível para toda a gente. Não, já. Muito bem. Então, basicamente, o objetivo aqui é o de podermos deparar com aquilo que tem vindo a ser apresentado como um dos grandes objetivos deste projeto. É não só apresentar um diagnóstico, ou seja, que não seja apenas um relatório que dê conta de um estado de coisas atual. Ou seja, é possível e é importante ter acesso a essa fotografia, é extremamente importante, se me permitem o uso deste advérbio, para sublinhar o uso desses dados para finalidades proveitosas para as entidades públicas. Eu acho que foi um ponto que a PIRE sublinhou bastantes vezes. O nosso desafio, e em particular do Estado, que é o Banco Central de Dados das últimas centenas de anos, não é ter acesso a dados, é ter acesso a informação estruturada. E, portanto, este painel de navegação quis
embora numa versão prototipada, apresentar um formato visual que comunicasse informação complexa de maneira estruturada, de maneira sintética e de maneira que fosse visualmente organizada, para que as barreiras de literacia de dados, se não fossem apagadas, pelo menos fossem reduzidas ao máximo e que estivéssemos orientados ao tipo de conteúdos que realmente interessa aos gestores de dados, para não termos uma recolha de informação pela recolha de informação e para não termos um fogo de artifício analítico que, na verdade, depois nunca pode ser operacionalizado. E, portanto, o que vão encontrar hoje é a primeira tentativa de nos aproximarmos dessas necessidades a partir de uma série de contactos que fomos tendo com gestores públicos e introduzindo esses contributos nos ajustamentos que vamos fazendo nos visualizadores. Uma segunda característica é que este painel de navegação fosse interativo. Nós temos um extrator automático de dados que permite, em tempo real, se os dados fossem obtidos em tempo real, permite em tempo real conhecer as evoluções da entidade pública, permite visualizar os dados com diferentes graus de precisão, a diferentes escalas, se quiserem, permite utilizar diferentes tipos de termos de comparação. Esse era o objetivo, era que fosse um instrumento interativo que pudesse ser usado. O que vos vou mostrar hoje é o relatório, se quiserem, que estamos a extrair desse visualizador, desse painel de navegação. Portanto, o visualizador que vão ver hoje é um relatório que é extraído a partir deste painel de navegação interativo e em formato visual. Os colegas que estão aqui a participar e que contribuíram com as suas respostas para este projeto já receberam oportunamente a caracterização que este visualizador permite restituir. Uma outra característica deste painel de navegação é ser acionável. Ou seja, o nosso objetivo era apresentar informação que pudesse ser imediatamente traduzida ou articulada com opções de estratégia. Ou seja, tudo aquilo que o Hugo há pouco vinha salientando, de identificação de pontos fortes, de pontos fracos, de desvios a uma certa norma, que pode ser instituições do mesmo tamanho, ou pode ser a média geral da administração pública aqui compreendida, mas que fossem dados acionáveis, ou seja, informação que pudesse ser mobilizada para tomada de decisão. E lá está, ainda assim, por tudo o que disse de termos acesso a muitos dados, acho que nem isso nos dispensa de contar finalmente com boas caracterizações do que é o estado de coisas nas nossas entidades e na administração pública como um todo. Portanto, eu já expliquei que o painel de navegação é um extrator automático de dados, que se fosse alimentado em tempo real com novos dados, permitia a navegação desses novos dados pelos seus utilizadores e é, de certa maneira, customizável, ou seja, é possível introduzir uma série de opções e, a partir daí, retirar relatórios, como aquele que irei apresentar de seguida, muito brevemente. E mais do que estar aqui a dizer quais são as grandes componentes deste painel de navegação, acho mesmo que o melhor é mostrar-vos um exemplo deste painel de navegação. Este é um relatório que é produzido automaticamente e que nos permite conhecer um conjunto de informação muito relevante sobre cada entidade individualmente. Num primeiro segmento, este quadro de síntese da entidade pública, o que nós fazemos de maneira muito simples é mostrar para um conjunto de 4 dimensões. Nós escolhemos estas para esta versão. Outras dimensões poderão ser agregadas à medida que formos tendo outros dados ou dados mais finos. É comparar, por exemplo, o número total de colaboradores da entidade com uma média, neste caso a média da amostra, mas há a possibilidade de nós fazermos evoluir o nosso painel de navegação para que a média seja uma média, por exemplo, de entidades congêneres à nossa, seja porque se situam no mesmo patamar, central, local, regional, seja porque se situam na mesma área governativa, seja porque têm a mesma dimensão ou o mesmo orçamento. É possível depois equacionar esta evolução. Comparamos também o orçamento total, a percentagem de colaboradores com formação superior ou, por exemplo, a percentagem de orçamento anual reservado para a inovação e modernização administrativa. O que nós vemos aqui, por exemplo, é que esta é uma entidade que dedica uma fatia muito importante do seu orçamento a atividades de inovação e que tem uma percentagem ligeiramente superior de funcionários com formação superior, comparativamente ao conjunto da média com que estamos a comparar. Uma segunda componente é uma componente que não utiliza dados genéricos, mas tenta olhar para os instrumentos de inovação efetivamente aplicados. Ou seja, aqui o exemplo não é obter a concordância ou a discordância, a preferência ou a aversão relativamente a certos enunciados da inovação, mas é saber
que ferramentas efetivamente utiliza esta entidade pública. E o que nós vemos é que obtemos um score de 24 ferramentas num total de 38, e não só podemos ter acesso a este score geral de ferramentas, como podemos perceber onde é que esta entidade usa ferramentas inovadoras. Nós vemos, por exemplo, que esta entidade tem bons desempenhos nas ferramentas de exploração, ou seja, nas ferramentas de investigação ou nas ferramentas de conhecimento da sua atividade. Nós notamos que esta entidade tem também bom desempenho do ponto de vista das ferramentas que utiliza para testar e para experimentar novas soluções. Vemos que tem muitas ferramentas que permitem transformação digital, que permitem acelerar processos em termos comparativos, mas, por exemplo, em termos de gestão, utiliza relativamente poucas ferramentas inovadoras, o que quer dizer que é uma entidade que, no ciclo de produção da inovação, utiliza ferramentas inovadoras em as três primeiras fases e, depois, do ponto de vista da gestão da inovação, tem algumas lacunas que pode, por exemplo, agora tentar colmatar com base neste conhecimento. Uma terceira componente é uma componente mais extensa que permite conhecer o desempenho da nossa instituição num conjunto de 19 variáveis que, por comparação com a média, neste caso da amostra, mas que poderá ser, como eu já disse, utilizada de valor de referência no futuro, saber exatamente qual é que é a sua situação. Por exemplo, nós podemos ver que esta entidade, que tem pontos muito fortes na utilização de novas formas multidisciplinares de trabalho ou na adoção da experimentação, tem, por outro lado, pontos fracos do ponto de vista do apuramento dos níveis de satisfação dos seus utilizadores. O que, mais uma vez, permite não só identificar pontos fortes e pontos fracos por comparação, mas, por exemplo, comparar se face à missão e se face aos objetivos estratégicos desta entidade, a entidade depois tem práticas e tem valências que estão a realizar essa missão. Um outro domínio que nós gostaríamos de mostrar é o do ambiente organizacional, onde nós podemos visualizar para um conjunto de 16 dimensões. Por exemplo, do ponto de vista do cumprimento de objetivos financeiros e controle de custos, do ponto de vista da capacidade orçamental, eu estou a destacar duas dimensões onde esta entidade tem valores claramente inferiores àquilo que é a média, ou seja, esta entidade tem lacunas, registra lacunas nestas dimensões, enquanto, por outro lado, do ponto de vista da cultura de monitorização da avaliação, do ponto de vista da exigência por parte dos destinatários, do ponto de vista da tolerância ao risco, tem valores superiores à média, ou seja, tem indicadores de ambiente organizacional que neste domínio posicionam de maneira favorável, portanto, e como eu digo, esta lógica comparativa pode ser feita tendo provado vários planos de navegação, tendo provado esta média, mas pode ser feita também tendo em conta aquilo que são os objetivos que tem uma determinada direção, um determinado diretor, ou por comparação com aquilo que diz o seu plano estratégico. Um outro aspecto que nos parece importante foi que nós não deveríamos centrar-nos apenas nessa entidade, na entidade como um todo, mas deveríamos olhar para aquilo que são as iniciativas inovadoras de maior impacto que são promovidas por esta entidade. E isto permite-nos um conhecimento mais fino, não só daquilo que são os indicadores mais genéricos da organização, mas permite ilustrar com um caso concreto e real aquilo que são as práticas de inovação que a entidade considera serem de maior impacto para si. E nesse sentido, nós conseguimos caracterizar a inovação de maior impacto que foi identificada por esta organização, aqui obviamente surge anonimizada, mas depois permite-nos compreender, por exemplo, se em termos de origem da inovação, de objetivo, de recursos utilizados, de modos de avaliação ou de fontes de financiamento, esta é uma inovação que tem determinado tipo de características. Essas características estão em linha com o que acontece com a administração pública, neste caso, a administração pública que foi inquirida nesta amostra, ou, pelo contrário, é uma inovação de grande especificidade e há aspectos que não estão a ser explorados ou poderiam ser explorados e que não estão a ser tidos em conta na criação de inovações de grande impacto. Por fim, antes de terminar, nós podemos ver também que
um dos aspectos que conseguimos mapear é o conjunto de parcerias estabelecidas por esta instituição com um quádruplo feixe de parceiros. E o que nós vemos aqui é que esta entidade que tem fortes ligações com o seu ecossistema, e isso para nós é um indicador importante de abertura, de intercâmbio de procedimentos, de influência e de sensibilidade ao exterior ou ao interior da administração pública, mas fora da sua entidade, nós vemos que esta entidade tem um forte tecido de ligações, mas apresenta, por exemplo, algumas lacunas do ponto de vista da coordenação. Isso é importante para salientar pontos que podem ser explorados, positivamente explorados, ou seja, as parcerias existem e podem e devem ser exploradas, mas permite também sinalizar lacunas. A terminar este visualizador, que, como eu digo, é uma primeira versão que gostaríamos de apresentar. Ele, na verdade, foi sendo desenvolvido e melhorado ao longo de sucessivas iterações. Apresentamos um glossário que explica, basicamente, o que eu tentei fazer aqui de maneira muito sintética, as dimensões e as potencialidades que tem cada uma destas componentes. Em jeito de nota de conclusão, esta sugestão de incluirmos aqui um glossário é uma sugestão saída do trabalho que fizemos, esse teste de esforço que fizemos com os colegas do plano de trabalho colaborativo, que nos disseram que o visualizador beneficiaria em ter este instrumento de apoio. Portanto, dar nota de que estas sucessivas iterações que nós temos desenvolvido, e por exemplo, este webinar claramente situa-se nesse âmbito, têm servido para afinar e para melhorar o instrumento que estamos a desenvolver, que está, como já aqui foi referido, ainda numa fase experimental e, portanto, o objetivo é demonstrar valor, acumular experiências, afastar alguns erros que possam ser evitáveis e, sobretudo, criar condições para que o futuro se apresente menos incerto e menos aberto, digamos assim, a falhanços rotundos do ponto de vista da abordagem que aqui propomos, que é utilizar, lá está, factos para informar em decisões estratégicas relativamente à inovação nas organizações públicas. E com isto, Rui, despedia-me e passava para ti a palavra. Obrigado. Obrigado, Bruno, pela excelente e clara apresentação. Nos foi apresentado o visualizador de dados, uma forma visual de leitura dos dados que são apresentados, sem as barreiras, como tu disseste, técnicas, e apresentadas de forma individual a cada instituição. Chegados ao fim das apresentações, vamos então abrir, como referido no início, ao espaço de perguntas e questões. Houve bastantes questões que foram colocadas pelos participantes, para dar nota que se algumas questões não forem possíveis serem abordadas neste espaço, elas serão todas reunidas e serão posteriormente respondidas, e assim que estejam respondidas nós partilharemos com todos os participantes inscritos neste webinar. Se vocês tiverem questões a colocar posteriores, o chat não está a funcionar, não está a funcionar aqui na plataforma, portanto vão ter que nos fazer chegar as vossas questões, os vossos desafios pelos nossos canais, que serão o e-mail geral, pode ser também os e-mails que nós vos enviamos o convite e a confirmação, também é um bom canal. No final da apresentação eu coloco, no final deste webinar eu coloco novamente os endereços para vocês fixarem. Vamos então abrir aqui a nossa sessão de questões. Vamos já começar com uma questão à Piré. Hello, Piré. We have a question for you. You will open this space. And the question is, how often public sector innovation measurement efforts should be repeated? Thank you. This is an excellent question. As you've completed one, then of course the question is, when are you going to do the next one? Yeah. And I think I think it's measurement efforts are usually the most informative if you actually repeat them and see the developments over time. So one of the efforts that you want to see is how, for example, different initiatives within the public sector innovation space are changing how public sector organizations are
are innovating. So it is worthwhile to repeat it to get the longitudinal data to do the analysis. But from another angle, it is also worthwhile to link public sector innovation measurement efforts with the kind of the critical decision points. So when does Portugal, for example, plan its kind of critical investments? So you plan public sector innovation measurements in line with kind of the long-term plans in certain areas of the development of the public sector innovation. So it would be very great if these measurement efforts actually precede especially public administration long-term plans or plans that are kind of outlining how the public sector is developed within Portugal, for example, or in other countries. If it's possible to also link some of this data collection for the yearly fiscal cycle, then of course decision makers would also benefit from this kind of data to actually say which area should we invest in to make public sector innovation efforts better. So in the kind of the most ideal solutions where it wouldn't be so strenuous to actually collect the data, then you would actually collect data on a yearly basis to feed into our kind of investment decisions or development decisions within the public sector itself. Thank you. Estás em mute. Ok, estava em mute, peço desculpa. Vamos passar então para a segunda questão colocada pela audiência e que vai ser colocada ao Bruno Monteiro. E a questão que a audiência colocou é a seguinte: como é que este instrumento garante que os diferentes contextos das entidades públicas, sejam elas centrais, locais ou regionais, são consideradas na avaliação que é feita? Bem, essa é uma boa pergunta, porque é daquelas perguntas mesmo difíceis, não é? Boa tarde, conseguem ouvir-me agora? Sim, essa é mesmo uma boa pergunta, porque é uma pergunta que permite situar os limites da nossa abordagem no centro deste webinar. No desenvolvimento deste instrumento, nós quisemos garantir a possibilidade de que as entidades públicas poderiam encontrar o termo de referência que usavam na comparação que mais se ajustasse ao seu âmbito de atuação. Isso quer dizer que nós poderemos escolher não só uma média genérica e abstrata para o conjunto desta amostra, com as limitações que existem do ponto de vista da sua representatividade, mas podemos encontrar um termo de referência que seja, lá está, por exemplo, outras entidades que se situem no mesmo patamar da administração pública que a nossa entidade, seja a administração pública central, seja a regional, seja a local. E, portanto, municípios, por exemplo, poderiam comparar com a média de outros municípios. Isto é uma forma de tentar controlar, digamos assim, os efeitos que o contexto, para utilizar a expressão que o colega que fez a pergunta usou, que o contexto introduz na leitura dos dados. A segunda questão que nós quisemos salientar é que o objetivo aqui era produzir uma primeira monitorização dos dados, não só em termos de alinhamento organizacional, mas em termos também de práticas efetivas. Por exemplo, foi isso que nos levou a pedir às organizações que selecionassem inovação de maior impacto, para que não ficássemos apenas com dados que se referissem a uma caracterização genérica, mas que nos pudessem dizer esta é a inovação de maior impacto que nós utilizamos e é assim que a podemos caracterizar. Isso permite também ler efeitos de contexto de maneira muito interessante. Bem, dito isto, o que nós sentimos é que o ponto em que estamos agora abre diante de nós um conjunto de trabalho muito importante a desenvolver e um conjunto de potencial a explorar. Um deles é claramente o de poder introduzir no próprio instrumento de pesquisa dimensões que permitam a calibração ao contexto, ou seja, ter um conjunto de questões para a administração local. Poderia ser interessante se revelar que esses dados são interessantes para os municípios. Mas nós não queríamos perder a capacidade de comparação entre entidades, a capacidade de ter uma leitura transversal e integrada da inovação do setor público e, ainda assim, gostaríamos de vos dizer que sinalizamos essa possibilidade, poder explorar esse caminho no próprio instrumento de pesquisa.
Outro contributo muito interessante que nós tínhamos vindo a equacionar e que foi reforçado com alguns grupos de trabalho com quem fomos testando estas sucessivas versões foi, por exemplo, a possibilidade de usarmos este questionário à microescala da própria organização, onde, por exemplo, não só compararíamos organizações entre si, diferentes ou semelhantes, pouco importa, mas compararíamos, por exemplo, de que maneira as estratégias de inovação estão a ser levadas a cabo nos diferentes departamentos da mesma organização, ou nas diferentes unidades geográficas da mesma organização. É possível fazê-lo se nós, em vez de utilizarmos como unidade de relevância a entidade, utilizarmos a unidade departamento. E, portanto, nós estamos abertos e interessados em explorar diferentes escalas. Essa é, digamos assim, a vantagem de agora estarmos nesta plataforma mais segura. É que a partir daqui conseguimos, com dados rigorosos, com procedimentos testados, com uma metodologia consolidada nesse contacto rugoso com a realidade, podemos vir a construir novas facetas e explorar esse potencial. Portanto, é uma excelente questão e acho que deve servir como aguilhão agora para o trabalho que venha no futuro. Ok, obrigado, Bruno. Vamos colocar aqui uma questão ao Hugo, uma questão colocada pelos nossos participantes, em que a questão que nos colocam era: gostariam de perceber melhor de que forma é monitorizada e avaliada a governança das diferentes dimensões da inovação dentro das instituições e como diferentes modelos de governança poderão potencialmente influenciar os resultados finais. Hugo. Eu acho que, em parte, a resposta liga-se com algumas das coisas que o Bruno estava a dizer. Ou seja, eu acho que em primeiro lugar, o instrumento parece-me flexível o suficiente para captar essas diferenças de contexto. Não é? E eu acho que essas diferenças de contexto se alargam também a diferenças mesmo dos próprios modelos de governança. Eu acho que isso pode ser feito, acho eu, de duas formas. Ou seja, primeiro, mais uma vez, pela negação daquela ideia de apenas nos focarmos num score único e olharmos, se calhar, a dois níveis, quer para o nosso score relativo em termos de um determinante quadrante, e eu falo já que quadrante é que estou a pensar, quer o que é que explica esse score. E, por exemplo, o que eu diria era que não é surpresa, eu depois, até se quiserem, posso mostrar um outro slide que tem aqui, que não é surpresa que, por exemplo, uma direção-geral tenha um ambiente muito diferente de um hospital, quer dizer, portanto, mesmo nessa questão de contexto, é expectável, por exemplo, o exemplo que nós temos aqui é esse, em que há menor articulação mesmo com o próprio ecossistema, no quadrante do ecossistema, haver menos interligação do que outras instituições, e isso depende, quer do subsetor, mas depende também muitas vezes do próprio modelo de governança e o próprio modelo de funcionamento, ou seja, mesmo se estivermos a trabalhar numa instituição que funciona mais em rede, ou uma instituição que está organizada mais numa lógica um bocadinho mais competitiva, uma lógica mais departamental, etc. E, portanto, eu acho que o instrumento é flexível, sobretudo a partir da análise dos diferentes itens dos quadrantes, e, portanto, é expectável que, digamos assim, essa questão de contexto se alargue para as questões de governança e é expectável que, por exemplo, algumas instituições tenham scores relativamente baixos em determinados quadrantes, ou seja, isso pode ser expectável. E eu depois articulava isso, se calhar, com as duas questões que foram feitas anteriormente e que o Bruno dizia agora, que eu acho que, idealmente, este primeiro passo poderia passar depois para uma lógica de avaliação organizacional, ou seja, eu acho que mais do que olhar se nós num determinado ano, mais do que olhar se essa instituição tem um score alto ou um score baixo, é mais importante que isto seja, por exemplo, um esforço estável e que, eventualmente, os mesmos itens sejam, por exemplo, perguntados dentro da instituição, ou seja, se, por exemplo, aquela avaliação seja alargada mesmo à própria instituição. Isto pode ser feito de duas formas, porque pode ser feito, nós neste momento, uma limitação do próprio instrumento é que nós fazemos uma pergunta, ou seja, entrevistamos há uma pessoa que responde por cada instituição. Agora, essa pessoa pode responder de forma mais isolada, a partir da sua percepção, mas a instituição pode tornar isto uma espécie de uma avaliação mais estável, um exercício de avaliação mais estável, onde, conhecendo os itens que nós aqui referimos, tente, no fundo, ativar e avaliar se houve algumas modificações dentro da própria organização.
e, portanto, nomeadamente por alargamento da percepção que a direção tem para, por exemplo, a percepção que os colaboradores possam ter, não é? Agora, esse esforço pode ser um esforço direcionado até por cada instituição, ou seja, a instituição pode se comparar, como o Bruno dizia, e depois ela própria definir um próprio esforço organizacional interno que tenha em conta esse seu contexto. Eu acho que esse contexto pode ser, de facto, essa dimensão de governança também. Ok, obrigado. Hugo, portanto, vamos, se calhar, fazer mais uma pergunta à Pirê. Pirê, one last question. We have a short time, but here you go. A lot of what happens in terms of innovation is related with culture, soft skills being therefore intangible. How do you take concrete steps to measure this? Mm-hmm. So I think it's a very interesting question because in some cases measurement is not going to be perfect. So you're not going to be able to actually make every aspect of kind of the inputs or activities that are going on in public sector innovation and make them into tangible objects. So measurement is going to be always limited in those regards. But I think that what also you have planned with the Innovation Index in terms of using case studies and additional information, so experiential information, for example, or ethnographic information to accompany the information that you actually collect in terms of the kind of concrete tools and methods that are being used on the ground, or these kind of tangible learnings that you can actually put into measurement efforts, and if you kind of triangulate that data, then you can have a more kind of a richer learning environment in terms of how you can use the data that you've collected into kind of hardcore quantitative measurement as well. So you're not going to ever solve this issue based on only quantitative measurement, but in putting different types of data together, then I think that you are going to end up with much richer and systematic picture about what kinds of innovation and capabilities and skills are needed and what kind of learning is actually happening within the public sector. Estás em mute. Eu vou colocar a mesma pergunta aos outros oradores. Bruno, queres acrescentar ou dar a tua opinião sobre esta questão? Sim, posso dizer 2 ou 3 palavras, nós não temos muito tempo. Nós estávamos conscientes desta necessidade de dar conta da multidimensionalidade da inovação e, em parte, do facto da inovação poder ter lugar através de dimensões intangíveis, que não são normalmente aquelas que são consideradas quando se aplicam instrumentos de pesquisa extensiva, como o inquérito questionário, e tentamos logo numa fase de pré-teste dos instrumentos, por exemplo, aplicar entrevistas cognitivas que nos deram acesso a um conjunto de dimensões que nós sabíamos era problemático assumir à partida que iam estar resolvidas com um inquérito questionário. Portanto, nós éramos muito sensíveis a esta questão e queremos dois comentários e uma nota prévia. A nota prévia é que não há um instrumento de medida absoluta, ou seja, nós tendemos para encontrar instrumentos o mais aproximados possível àquilo que são os nossos objetivos de medição, àquilo que são as nossas disponibilidades no momento em termos teóricos, instrumentais e de recursos, e aquilo que é também o contexto em que estamos a operar. Nós tentamos tender para uma solução ótima, mas não há uma solução absoluta para este problema da medição. A nossa recomendação é uma recomendação muito em linha com aquilo que acaba de apresentar a Pira, que é a possibilidade que existe de não reificar, não tornar um fetiche os instrumentos que utilizamos. E isso é muito importante porque nós não devemos contentar-nos numa abordagem, mas devemos estar abertos à triangulação de métodos, à combinação de outros exercícios, como os estudos de caso ou uma pesquisa etnográfica,
e essa possibilidade é uma possibilidade que a mim pessoalmente me entusiasmaria muito poder perseguir no futuro, porque os novos dados obtidos com outros métodos ajudavam a não só a complementar dimensões que não estão patentes no inquérito, questionário ou noutros instrumentos quantitativos, mas permitiam inclusive ler os dados dos inquéritos por questionário com outros olhos. E isso é, para mim, altamente promissor, porque nos dava muito mais segurança na interpretação dos dados. Portanto, é um excelente ponto e é um trabalho ainda a fazer, embora o nosso inquérito já tenha tido em conta muitas destas dimensões que são consideradas intangíveis ou ligadas, por exemplo, com as questões da cultura ou ligadas com práticas transitórias ou exercícios, digamos assim, que não estão consagrados em produtos, mas são processos ou são práticas, por exemplo. Ok, obrigado, Bruno. O tempo corre muito rapidamente, portanto já estamos a passar o nosso programa em 2 minutos. Como vos dissemos, as restantes das questões colocadas vão ser respondidas, não temos tempo por motivos de agenda. Estas perguntas vão ser recolhidas, vão ser endossadas aos oradores e posteriormente serão partilhadas convosco. Em notas finais desta apresentação, ficaram a conhecer melhor o espaço e, portanto, deste projeto experimental pioneiro para o setor público, os seus principais e interessantes resultados, a importância de inovação no setor público, como estes dados podem ser utilizados pelas entidades públicas na tomada de decisão com dados empíricos e para delinear estratégias. Com o conhecimento destes dados, fica no ar um desafio, até uma responsabilidade, o que fazer com esta informação que se tem agora. Portanto, agradeço em nome do LabX a todos os oradores. Thank you, Pirê. Obrigado, Hugo, pela presença. Obrigado, Bruno Monteiro. Qualquer questão, eu vou partilhar no ecrã os dados para os quais podem endossar o e-mail. E, portanto, qualquer questão que queiram ver esclarecida ou continuar uma discussão sobre esta temática, podem fazê-lo através do nosso site, das nossas redes, o e-mail geral, como podem ver, ou através do e-mail dos convites e das confirmações da vossa presença neste webinar. Foi com muito gosto que estivemos aqui. Esperamos que o tempo que correu depressa, certamente gostaríamos de colocar outras questões a esta excelente plateia de oradores e, portanto, damos por encerrada a sessão. Muito obrigado pela vossa participação aqui e, portanto, vamos continuando este diálogo. Obrigado. Obrigado também. Boa tarde. Thank you, Pirê. Thank you so much. Obrigado. Até breve. Podem ir desligando. Vou dar então